Bom, se vocês analisarem aqui no console do NetBeans, nessa aba aqui do Apache Tomcat, vocês podem perceber que o Hibernate ele sempre gera aqui, né? Ele sempre imprime aqui no console o SQL que foi gerado para realizar as consultas no banco de dados, tá? Então eu tenho aqui um select no papel VO, né? Eu tenho aqui um outro select na tabela usuário VO, aliás aqui na tabela usuário, né? Tenho aqui o outro select na tabela colaborador, ele faz aqui um join na tabela cargo, nível formação, pessoa, setor, tipo colaborador e assim por diante, ok? Bom, qual o procedimento, né, para você capturar esses SQLs que são executados aqui pelo Hibernate? Bom, existe uma forma, tá? Primeiramente, vamos aqui no pacote com.t2tirp.padrão.servidor. Vamos criar uma outra classe. Vou chamar essa classe de T2TI ERP Interceptor. Essa classe ela vai herdar de empty interceptor, tá? Esse empty interceptor está aqui no pacote org.hibernate, ok? E ela implementa alguns métodos, tá? Por exemplo, o método onPreparedStatement, tá? Quando esse método é executado? Ele é executado quando o Hibernate prepara o SQL para ser executado no banco de dados. Okay? Então, quando ele está ali montando o SQL, ele terminou de montar o SQL para executar no banco de dados, ele chama esse método onPreparedStatement. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou incluir aqui um systemout.println, tá? E o SQL que está sendo executado, tá? Que no caso é passado aqui como parâmetro desse método, ok? Nós temos aqui outros métodos também que você pode realizar aqui a sobrescrita deles. É o onload, tá? Esse método vai ser executado sempre que o NetBeans realizar uma consulta no banco de dados. Nós temos aqui também um onSave. Esse método vai ser executado sempre que for inserido algum registro no banco de dados. Temos um onFlushDirt, tá? Esse método será executado quando realizar alguma alteração, né? Então, quando realizar aí um update. Temos também um onDelete, tá? Que vai ser chamado quando for realizada uma exclusão no banco de dados, ok? Bom, então vamos aqui apenas mostrar essas informações no console do NetBeans, tá? Só que aqui nesses métodos onload, save, flushdirt e o onDelete, nós iremos mostrar o seguinte, qual que é a ação que está sendo executada, tá? Então vamos aqui no onSave, inclusão, no onload, consulta, onFlushDirt, alteração, e no onDelete, exclusão. Ok. Se vocês perceberem, aqui também é passado, né, nesses parâmetros, nesses métodos, os parâmetros que são passados é o objeto, no caso a entidade, que é o mesmo objeto que nós recebemos lá no T2TI ERP Auditoria, né, no caso é o objeto que está sendo salvo, o objeto que está sendo consultado, que está sendo excluído ou que está sendo alterado, né? Nós temos aqui o ID da serialização, temos aqui os estados, né, os estados do objeto,
os nomes das propriedades e os tipos, ok? Então você pode utilizar desses parâmetros para poder realizar também a auditoria aqui através dessa classe T2TI RP Interceptor, tá? Só que a desvantagem, na verdade, é que o que você não vai ter de informação aqui nessa classe é o usuário que está realizando essa alteração, tá? Então aqui você não tem a informação de qual usuário está realizando esses procedimentos, ok? Bom, uma outra alteração que você tem que fazer também para que essa classe, para que esses métodos aqui dessa classe T2TI RP Interceptor sejam chamados, você tem que alterar aqui no Hibernate útil, tá? A seguinte propriedade. Aqui no Session Factory, né, você tem que incluir mais um item. Então aqui você tem que incluir o ponto set interceptor e instanciar a classe que foi criada, que é o T2TI RP Interceptor, ok? Então aqui eu vou salvar, eu vou parar aqui primeiramente o Tomcat, tá? Então aqui eu salvei essas informações e aqui na configuração do Hibernate, tá? Para facilitar aqui a visualização desse código que a gente implementou, eu vou desabilitar essa informação que o Hibernate coloca aqui no console, tá? Então aqui no pacote padrão, tenho aqui no hibernate.cfg.xml, eu tenho aqui uma propriedade que é a seguinte, show SQL, tá? Eu vou colocar aqui essa propriedade como false, vou salvar esse arquivo de configuração e agora vou executar a aplicação. Primeiro eu vou limpar e agora executar. Vamos aguardar aí os procedimentos que o NetBeans executa. Lembrando que esse erro aqui foi o erro que ocorreu lá no início, né, do treinamento, onde nós estávamos tentando acessar a tela de cadastro lá de agências bancárias. Ele fica guardado no log do Tomcat. Vamos realizar aqui o login na aplicação. Bom, realizamos o login. Vamos aqui agora visualizar o console do NetBeans, tá? Se vocês perceberem, já foram realizadas aqui várias consultas, tá? E aquelas informações que o Hibernate estava postando não está sendo mais impressas aqui no console, tá? Então agora o que está sendo impresso aqui? Está sendo impresso os SQLs, né? No caso aqui está sendo chamado aqui esse método onPrepareStatement, né? Então ele está imprimindo os SQLs que estão sendo executados na aplicação, ok? E para cada chamada dessas, né? No caso aqui ele só chamou apenas o onload, ele está imprimindo aqui consulta, né? Então para cada select desse ele está imprimindo aqui uma consulta, ok? Bom, vamos realizar aqui então uma inclusão de uma agência bancária. Então aqui em agências bancárias, eu vou incluir uma nova agência bancária como teste. Eu vou alterar também, né, só para a gente fazer o teste de forma mais rápida. E agora eu vou excluir essa agência bancária. Ok. Vamos lá agora verificar o que foi impresso. Ok? Bom, então vocês podem perceber que eu já tive aqui várias consultas, né? Tive uma inclusão. Ele incluiu, na verdade aqui ele já incluiu, não foi o agência bancária, uma auditoria, né? Ele já está auditando o sistema. Nós temos aqui uma alteração, né, que é a alteração da agência bancária.
E logo depois nós temos aqui também uma exclusão, que foi a exclusão da agência bancária. Aqui está a exclusão, né, o SQL que foi gerado para excluir aquela determinada agência bancária. Ok? Bom, então, dessa forma, né, através aqui dessa classe T2TI Interceptor, você pode interceptar todas as ações que estão sendo executadas pelo Hibernate. Ok? Você também pode realizar uma auditoria no sistema a partir dessa classe. Tá? Lembrando que a desvantagem dessa auditoria que você pode realizar aqui, que você não tem a informação do usuário que está realizando essas ações. Tá? Então aqui no caso seria uma auditoria apenas para suporte, né? Para você avaliar, por exemplo, o desempenho da aplicação. Ok? Lembrando também que cada um desses métodos aqui, eles recebem o objeto que está sendo manipulado no momento. Ok? Se você pegar aqui, por exemplo, aquele código que nós desenvolvemos lá no T2TI-RP Auditoria, eu vou abrir aqui essa classe. Vou pegar aqui apenas uma parte desse método, tá? Eu vou colar aqui. Preciso aqui também o nome da classe. No caso aqui, é a entidade. O nome aqui é entity.getClass. Ok. Vamos alterar aqui também. Opa. Tá, ele está falando aqui que não tem um tratamento de exceção, né? Vamos adicionar aqui um try catch. Depois aqui desse laço, nós vamos fazer o seguinte. Vou copiar aqui esse system.out e ao invés de consulta, vou colocar aqui conteúdo. Vou salvar. Vou fechar aqui a aplicação, tá? Como eu só fiz a alteração aqui no lado do servidor, não precisa reiniciar a aplicação, né? Executar a aplicação novamente ali pelo NetBeans. Vou realizar o login no sistema. Bom, como já fiz o login, então já aconteceram várias consultas aí no banco de dados, tá? Então vamos analisar o que foi impresso aqui no console do NetBeans. Então vocês podem perceber aqui, ó, primeiro consulta e depois os atributos desse objeto que foi passado ali como parâmetro, tá? Vocês podem perceber que vários atributos aqui estão setados como nulo, tá? Isso acontece no método onload, tá? Se você fizer o teste aí no método onSave, onFlushDirt e o onDelete, essas informações estarão setadas corretamente. Aqui ele está setando apenas o ID. Por quê? Porque no método onload ele passa esse objeto antes de realizar a consulta no banco de dados, tá? Então por isso ele não tem todas as informações, ele tem apenas o ID, né? No caso o ID ali do agência banco, que é o objeto que ele vai consultar no banco de dados, ok? Bom, então dessa forma você também pode buscar, né, todos os atributos e seus respectivos valores aqui também através dessa classe que foi criada, que é o T2TI ERP Interceptor.